Olá, você aprendeu no módulo intermediário como utilizar a função PROC-V. Fizemos muitos exercícios a respeito da função. Mas o que é mais bacana nas funções, na planilha do Google, é justamente você poder utilizar a função PROC-V para poder buscar imagens que estejam numa planilha. Vamos fazer isso? Vou abrir aqui, então aqui a minha planilha do Google e observe que nós temos aqui 4 produtos. Eu até coloquei um a mais para a gente poder brincar com eles na nossa próxima aula. Antes de começar, eu vou selecionar todos esses dados e, para facilitar, eu vou entrar em interdados, intervalos nomeados, e nós vamos dar um nome para eles. Por exemplo, vamos chamar de, deixe-me pensar, imagens PROC-V. Imagens PROC-V. Vou concluir. E agora, clicando em PROC-V com imagens, eu posso fazer com que essas imagens sejam trazidas para cá. Outro detalhe que eu vou fazer é criar uma lista de validação com o nome dos programas. Isso vai facilitar um pouquinho as coisas para a gente. Veja só. Vou adicionar um intervalo nomeado e agora vai ser produtos Google. Concluído. E agora, na minha planilha, vou digitar aqui, escolha um produto da Google. E vamos criar uma validação. Dados, validação. Isso é bom também porque você lembra um pouquinho dos conceitos que vimos no módulo anterior. O intervalo das células, ele vai ser, vamos colocar então aqui a validação, vai ser a célula A7, da minha planilha PROC-V com imagens, e eu vou usar aqui uma lista de intervalos, cujo nome era produtos Google, se eu não me engano. Mostrar lista suspensa, mostrar o aviso, vou rejeitar a entrada e salvar. Se nós clicarmos aqui, você vai ver os itens da planilha do Google. Então, quando eu selecionar um produto, eu gostaria que o ícone aparecesse automaticamente aqui na minha tela. Só que note que eu aumentei o tamanho aqui da célula, vou centralizar os dados tanto na horizontal quanto na vertical. Igual PROC-V, vou abrir parênteses. Como você se lembra da função PROC-V, o primeiro campo é aquilo que eu estou procurando. Então, vou clicar sobre a célula A7, que está validada. Ponto e vírgula, intervalo, nós demos um nome para o nosso intervalo, que é imagens PROC-V. Então eu vou utilizar aqui imagens PROC-V. Ponto e vírgula. A partir desse momento ele pergunta o índice, Alessandro, quando eu encontrar planilhas Google nessa sua listagem, que coluna que você quer que eu traga? Eu quero que ele traga a coluna 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero a busca exata. Se você se recorda, a função PROC-V ela vai retornar o índice de acordo com aquilo que eu estou escolhendo. Quando eu der um Enter, você vai ver que o desenho das planilhas do Google vai ser exibida. Eu não preciso me preocupar em utilizar a função image aqui. Eu posso trocar então aqui para a planilha Google reduzida. Eu posso escolher então os outros produtos e você vai ver que essa imagem ela está sendo trazida no padrão. Se você quisesse que essa imagem se autoajustasse, vamos fazer um teste. Eu vou, ao invés de usar só a função PROC-V, nós vamos encapsular essa função PROC-V para ver se ela vai dar certo. Image, vai ser tudo isso aqui, ponto e vírgula. Modo 4, ou melhor, modo 1, vai ser o autoajuste. Se eu der o Enter, vamos ver se ele vai dar certo. Não deu certo porque ele precisa de uma URL. Então, que pena. Eu pensei que ele já utilizaria a função imagem que eu já tinha trazido anteriormente para se autoajustar. Vou dar um Ctrl Z e então eu tenho agora aqui a busca da imagem de forma automática. Imagine que você tem aí no seu trabalho uma planilha em que você consulta os dados dos seus funcionários. Imagine que você está criando uma planilha para o RH e você tem então um campo lá para escolher o nome do funcionário. Você poderia facilmente, então, ao selecionar o nome do funcionário, exibir uma foto desse funcionário aqui na sua planilha utilizando a função PROC-V. Além disso, você também poderia utilizar, se você tem essas fotos numa URL, no seu web service ou na sua intranet, se essas imagens estão liberadas, então você pode copiar a URL dessa imagem e inserir na função image para trazer os dados. Se você trabalha numa empresa que tem uma cotação, se você quiser abrir uma planilha dessa para os seus clientes verificarem os preços dos seus produtos, então você pode criar uma planilha como essa. Você pode vincular imagens aos seus produtos e compartilhar essa planilha com seus clientes de forma que eles possam, de onde estiverem, acessar a planilha e escolher um produto, por exemplo, e essa imagem do produto aparecer aqui para ele de forma automática, juntamente com as informações de preço, informações de descrição, coisas que você tem atrelado aí ao seu produto.
Perceba as possibilidades. Se você é um professor e vai trabalhar com alunos, você poderia gerar uma planilha com exercícios e, de acordo com a resposta do seu aluno, colocar uma imagem correta. Tá certo que esse tipo de planilha é um pouco mais trabalhosa, ele dá trabalho de ser feito, justamente porque você precisa ter um planejamento anterior. Se você está fazendo um sistema de consulta de dados de um funcionário, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para não trazer as informações de forma equivocada, as informações que estejam com referências trocadas. Perceba que eu não preciso dar nome para células como nós fazemos no Excel. Eu não preciso criar intervalos nomeados para especificamente trazer a função PROC-V. O máximo que eu preciso fazer é ter as imagens em células e, a partir dessas imagens, fazer isso aqui. Eu posso importá-las. Se nós clicarmos aqui numa célula, veja só, eu vou fazer agora um teste diferente. Vamos colocar aqui, eu vou abrir, vamos ver se vai dar certo. Isso me veio à cabeça agora. Eu quero colocar então aqui o Google Buscador. Vou centralizar na horizontal e na vertical. Opa, só na horizontal. E agora à esquerda. Vou abrir aqui o Google novamente, ou melhor, inserir imagens, e eu vou buscar aqui, fazer uma pesquisa na web. Google Buscador, e já vou fazer a pesquisa. Achei essa imagem, gostei dela, clico sobre a imagem e vou selecionar. Essa imagem ela vai ser trazida para a minha planilha. Vamos esperar um pouquinho, aqui. Só que ela veio muito grande. Eu vou reduzir essa imagem para que ela se encaixe aqui dentro da minha célula. E lá nos meus intervalos nomeados, eu vou alterar aqui a minha matriz, escolhendo também o buscador. Opa, fiz errado. Eu poderia até fazer diferente, eu poderia criar aqui uma função dinâmica, que nós já vimos também lá no módulo intermediário. E a PROC-V com imagens, onde eu vou estender isto aqui até a linha 12. Perfeito. Gravou? Gravou. Deixa eu ver se deu certo. 12 e 12. Legal. Se nós entrarmos em PROC-V com imagens, se você tentar agora buscar o Google Buscador, você vai ver que ele não vai conseguir trazer essa informação, justamente porque a imagem não está inserida na célula. Quando nós fazemos isso aqui, eu estou usando um recurso, eu estou colocando a imagem por cima da célula e não dentro dela. Para que o PROC-V com imagens funcione, você precisa fazer o inverso, você precisa colocar essa imagem dentro da célula. Vamos clicar aqui nesse botão, eu tenho aqui a possibilidade de definir, não tenho. Então não dá para fazer esse recurso de forma automática. Se nós quisermos então utilizar esse recurso com imagens, você vai precisar fazer a inserção dessa imagem na sua planilha através da função Image. Perceberam como é fácil? Vou fechar então aqui os intervalos nomeados. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre proteção de planilhas e páginas utilizando aqui as planilhas do Google. Espero que tenha gostado desse recurso. Lembre-se, pratique. Você vai ver como é muito bacana você conseguir fazer um catálogo visual com as suas macros, sem usar macros ou sem usar recursos difíceis, utilizando aí as próprias funções da planilha do Google. Até a nossa próxima aula.